E agora vamos ter aqui a apresentação de um outro projeto que foi promovido pelo 5 ADLs, a ADL mesmo, que é a Associação de Desenvolvimento do Litoral, a Rota do Guadiana, a Terra do Baixo Guadiana, ESDIM e Alentejo 21. Não falhou muito. E que tem a ver aqui, no fundo, com um conjunto de percursos pedestres e travessias cicláveis, cada vez mais o walking e o cycling. Temos aí o especialista aqui do nosso turismo do Alentejo, que naturalmente evidenciará o peso hoje que já tem aqui na nossa oferta turística, no nosso território, a questão deste turismo da natureza, e chamava a Isabel Benedito, da ESDIM, para fazer a apresentação do projeto e dos parceiros. Obrigado. Então, boa tarde a todos e a todas, muito obrigada pela vossa presença. Nós não quisemos deixar passar este momento, aproveitando também a Ovibeja, para apresentarmos o trabalho que temos vindo a realizar já há algum tempo. Um processo começou, se vocês quiserem, em 2017 e que culminou num projeto que visou a criação de uma rede de percursos na faixa piritosa ibérica. Nós quisemos aproveitar a temática do património geomineiro e da faixa piritosa ibérica em Portugal para desenvolver um projeto que de alguma forma também pudesse trazer aqui a componente da sustentabilidade e do turismo sustentável, aproveitando aquilo que é a memória coletiva, aquilo que é o património industrial neste vasto território, mas também trazer aqui uma dualidade que é a vivência do presente e do passado, que em alguns concelhos do território efetivamente isso se manifesta. Nós criámos um projeto, desenvolvemos um projeto, foi financiado pelo PDR 2020, que constituiu, no fundo, a criação de uma rede de percursos da faixa piritosa ibérica, 6 percursos pedestres vão ser apresentados e um percurso ciclável de interligação com uma dimensão de mais de 320 km, e que agrega, no fundo, todo aquilo que é a mais-valia deste turismo temático. O projeto não teria feito qualquer sentido se não fosse realizado em colaboração, em cooperação, e por isso foram um conjunto de 5 associações de desenvolvimento local, a ESDIM, a ADL, a Rota do Guadiana, a Terras do Baixo Guadiana e a Alentejo 21, que se associaram neste projeto, mas o qual não teria nunca tido qualquer êxito se não tivessem também associados um conjunto de outros parceiros absolutamente fundamentais. Os municípios que estão abrangidos também pelo território da faixa piritosa ibérica, o município de Grândola, o município de Aljustrel, Castro Verde, o município de Mértola. No entanto, o projeto também não faria qualquer sentido se não tivesse também associado o turismo do Alentejo. E por isso a chancela do turismo do Alentejo, para dar aqui esta unidade e garantir que a promoção de alguma forma também seja feita de forma conjunta, é absolutamente fundamental. Eu não me vou alongar mais, porque o projeto vai ser apresentado por pessoas que o conhecem, se calhar até melhor do que eu. Nós tivemos uma colaboração, para além destas entidades que eu já referi, que foi absolutamente fundamental, que é a empresa, a I2Z, Portugal, e que nos deu aqui também um apoio absolutamente fundamental para estruturar um produto turístico que nós queremos que tem uma mais-valia muito interessante e que tem uma componente de sustentabilidade também muito interessante. E a passar então a palavra ao Dr. José Santos, da Turismo do Alentejo, para nos falar aqui um bocadinho também como é que este projeto, de alguma forma, vai de encontro àquilo que são os objetivos da Turismo do Alentejo. Muito obrigada. Eu peço desculpa, mas falta aqui um parceiro que esqueci, quer dizer, estava a olhar, mas passou-me, peço imensa desculpa, professor Álvaro, mas o Centro de Ciência Viva do Lousal, desde o primeiro momento, foi um parceiro que também esteve connosco na definição do próprio conteúdo e imagem do projeto, e portanto eu quero agradecer também ao Centro de Ciência Viva na pessoa do professor Álvaro. Obrigado. A faixa piritosa. Os percursos na faixa piritosa ibérica, nomeadamente o percurso ciclável de interligação, passa para além destes 4 municípios que eu referi, também no concelho de Santiago do Cacém, no concelho de Serpa e no concelho de Almodóvar, e portanto também agradeço aos municípios que nos deram todo o apoio para que isso pudesse ser concretizado. Muito obrigada.
Muito bem, boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi dirigido pelas 5 ADLs, enfim, na pessoa da Isabel. Cumprimentar todos os presentes, também colegas das câmaras municipais que aqui estão, também um cumprimento especial ao Fernando Romba, a todos os técnicos entusiastas deste tipo de atividade e de produto turístico. Um cumprimento também especial ao Pedro Pedrosa da I2Z, que é de facto uma empresa que traz muito conhecimento, muita inovação na forma de estruturar produto turístico no interior, enfim, não só no interior, mas neste caso em concreto mais do interior de Portugal, uma empresa com quem também nós trabalhamos há algum tempo em variedíssimos projetos. E a minha primeira palavra é para dar os parabéns às 5 ADLs pela iniciativa e pelo projeto que realizaram. Estruturar, criar produto turístico não é fácil, criar produto turístico deste tipo não é fácil, é um trabalho, aliás, enfim, nós temos essa experiência bastante exigente, bastante complexo, e este resultado final vai ao encontro daquilo que é a estratégia de desenvolvimento turístico. Eu prefiro dizer não a estratégia de desenvolvimento turístico da entidade regional de turismo ou da agência de promoção, mas a estratégia de desenvolvimento turístico da região Alentejo, que aliás sustenta grande parte daquilo que é o programa regional Alentejo 2030. Este tema da mineiro e em concreto a faixa peritosa ibérica é um tema que há muito sabemos que é um tema relevante e importante para a definição de um corredor de fruição turística na região. O facto é que já sabíamos há muito tempo e, por uma razão ou por outra, nunca se conseguiu criar um produto turístico articulado, transmunicipal, ligado à operação turística, que pudesse, inclusive com esta ligação à Andaluzia, que pudesse depois servir de meio de promoção turística institucional. Nós estamos por estes dias nos Estados Unidos da América a promover a região num roadshow e um dos temas que está a despertar muita atenção das dezenas de operadores turísticos norte-americanos é precisamente o cycling, é precisamente o turismo em bicicleta e as várias modalidades de turismo em bicicleta que o Alentejo consegue oferecer. E este produto é apoiado em plataformas, e eu comentava ainda há pouco em off com o Pedro, nós desenvolvemos com a I2Z uma plataforma que é o Alentejo Ribatejo Outdoor, que acaba por ser um hub de toda a oferta turística de outdoor da região e muito particularmente dos percursos pedestres e dos percursos de cycling. É uma plataforma muito potente, porque é uma plataforma que está ligada pela tecnologia que utiliza, a Outdoor Active, uma tecnologia alemã, e porque está ligada a uma plataforma que junta milhões de utilizadores em todo o mundo. Alguns utilizadores que utilizam mais de uma lógica desportiva, mas também muitos milhões numa lógica turística. E essa plataforma acaba por ser, ao fim e ao cabo, também um repositório e uma promoção destes percursos, que eu creio que já lá estão. Estou a dizer bem, não estou? Portanto, nós já temos esta faixa peritosa ibérica e estes percursos nessa plataforma, ou seja, este produto já está disponível para todo o mundo, graças a este investimento que a entidade regional de turismo fez há cerca de 15 meses atrás. E esse é um primeiro objetivo, estruturar produto, promover e colocá-lo de uma forma rapidíssima junto do mercado. Uma segunda dimensão, que aliás começámos já a trabalhar com o próprio projeto a correr, é naquilo que é a governação dos percursos. Não é fácil estruturar e executar os percursos, também não é fácil depois mantê-los e fazer a governação da rede de percursos. E eu creio que começámos já no projeto a tomar aqui algumas decisões que eu penso que são importantes, nomeadamente procurar delegar nos municípios a gestão e a manutenção dos percursos. É muito importante que a uma escala micro esse trabalho seja feito pelos municípios. Por outro lado, dentro daquilo que é a rede de percursos que nós já tínhamos, a rede Transalentejo,
procurarmos que essa rede possa ser permeável e possa ser adaptável a esta temática, que é uma temática nova, que do ponto de vista da atração de utilizadores e de promoção turística vem criar aqui uma alavanca de produto muito importante, e eu fico muito satisfeito por termos conseguido, durante a fase de execução do projeto, integrar, adaptar, escalar aquilo que já existia no terreno com aquilo que, entretanto, em boa hora, as 5 ADLs resolveram montar. No fim do dia, o que conta é que o Alentejo fica com mais um produto turístico que é um produto credível, que tem conhecimento, que tem conteúdos desenhados, elaborados e produzidos por quem sabe, e aí, de facto, a participação do Centro de Ciência Viva do Lousal é muito importante, porque dá esse lastro de credibilidade, e um produto que também é escalável e que chega até a Andaluzia e até a Espanha. E desse ponto de vista também, numa altura em que estamos com alguma dificuldade em manter o turismo espanhol, por variedíssimas razões, é mais um produto que nos liga à Espanha e é mais uma forma também do mercado espanhol entrar no Alentejo. Isto é, de facto, fazer turismo de interior, estruturar produto. São as 5 ADLs que estão de parabéns, juntamente com a A2Z e toda a rede de conhecimento que foi feita. Eu estive a ver o folheto e ele está feito de uma forma inteligente, convocando o Visit Alentejo no Onde Comer, convocando o Visit Alentejo, que é o nosso portal do destino, e estamos já agora ao nível da RPT, nas últimas semanas, a fazer um conjunto de melhorias e de novas ferramentas que o portal precisa para poder ainda servir melhor toda a oferta turística da região na sua promoção internacional. Mais uma vez, parabéns, obrigado pelo vosso trabalho e, da nossa parte, continuaremos juntos a apoiar e a trabalhar para termos cada vez um turismo mais forte e mais sustentável, mais competitivo, que ainda é a minha palavra preferida, turismo competitivo no Alentejo. Muito obrigado e um abraço a todos. Bom, boa tarde a todos. Agradecer o convite para estar aqui hoje e fazer esta apresentação. Agradecer aos 5 ADLs, na pessoa da Isabel, da ESDIM, que foi a coordenadora deste grupo de trabalho. A minha empresa realmente foi lançada este desafio em 2021, já foi há bastante tempo, por esta parceria. E mais do que desenvolver um trabalho de consultez ou de consultoria e entregar um relatório e estar feito, se calhar grande parte deste tempo foi empregue precisamente a ir ao terreno, a conhecer a realidade, a falar com muitos parceiros, muitas das pessoas que estão aqui hoje e mais algumas, os municípios, vários pontos de turismo de interesse do ponto de vista turístico que já existem no território. Portanto, isto não foi um projeto que nasceu de uma folha em branco, nasceu a partir de algo que já existia, mas a uma escala sub-regional. E foi um pouco esse o desafio que quisemos assumir, com base em objetivos também muito claros de dinâmica, de criar uma dinâmica territorial, de alavancar os vários pontos que sozinhos têm o seu valor, mas que em conjunto têm um valor muito superior, e acima de tudo tratar um recurso endógeno que é a faixa peritosa ibérica, que já existe há milhares de anos, ou milhões de anos, e que muitos projetos já teve e tem, e não são esquecidos, mas era olhar para ela de um ponto de vista mais global e perceber como é que ela pode ser disponibilizada a um visitante que não é nem académico nem científico, um recurso que muitas vezes está, por definição, debaixo do chão, tem obviamente impacto na paisagem, tem pontos, nomeadamente as explorações mineiras, que são algumas delas possíveis de visitar, tem o Centro de Ciência Viva, tem as Minas de São Domingos, tem muitos pontos ao longo do percurso, mas que muitas vezes têm a sua promoção e a sua forma de visitação autónoma. E aqui procurou-se estabelecer uma visitação também que prolongasse o número de dias do território, noites, turista por definição é aquele que pernoita, e portanto todas essas lógicas foram cruzadas
num trabalho a que chegamos hoje, que chegamos a bom porto, felizmente, e com um produto final estruturado, que obviamente não está acabado, pode sempre ser melhorado, pode ser sempre continuado. Começa agora a fase da ativação, de divulgação desse produto ou desses produtos, mas estamos convencidos que vai permitir a vários públicos, neste caso focado no público das pessoas que utilizam a mobilidade suave, que é a nossa especialidade, não é a geologia, não é a faixa peritosa ibérica, daí temos falado também com tanta gente, é como visitar os territórios a pé, de bicicleta, foi esse o nosso know-how que trouxemos para aqui, e da estruturação de produto, como é que se encadeiam, como é que se podem encadear estes vários pontos de interesse turístico, neste caso com o tema específico da faixa peritosa ibérica. E, portanto, esses objetivos foram transpostos para aquilo que vocês vão hoje aqui ver. Basicamente também foi começado por validar uma metodologia que procurou estudar aquilo que já existia, não só o recurso em si, como vão ver, mas também os projetos já estavam em funcionamento, aqueles que estavam a funcionar muito bem, os que estavam a funcionar bem e os menos bem. E perceber aquilo que podia ser feito para ajudar esses projetos a funcionar melhor e também, naquelas zonas brancas onde não existiam projetos, pudéssemos criar alguma coisa que levasse os visitantes e os turistas a passar por lá com esta atração da faixa peritosa ibérica. E, portanto, a primeira coisa que fizemos foi este estudo, 2021, 2022, andámos no terreno, falámos com muita gente, fomos verificar questões que existiam e depois há uma segunda fase em que, depois de selecionados onde é que ia ser feito esses investimentos, foram feitos projetos de execução, ou seja, foi determinado exatamente em que é que iam ser investidas as verbas disponíveis e com vista a atingir um determinado produto final, e que incluiu, inclusivamente, homologações com as respectivas federações, certificações desses percursos e também, em paralelo, um lado de criação de imagem, criação de suportes que hoje vocês têm disponíveis aqui, alguns deles, há outros que estão instalados no terreno, quando forem para a visitação vão poder encontrá-los, e, portanto, todas essas fases decorreram até hoje. E nesse primeiro plano de ação, chegámos rapidamente a uma conclusão. É que não valia a pena criar muitas coisas novas. Valia a pena, sim, reunir, integrar, compilar e disponibilizar de uma forma integrada as várias coisas, os vários projetos que já existiam, valorizando, melhorando alguns deles. E, portanto, mais do que criar percursos novos, nomeadamente os percursos pedestres, tivemos que selecionar, com a ajuda também dos municípios e dos parceiros, quais seriam aqueles que fariam mais sentido do ponto de vista interpretativo, de lhes adicionar uma camada de interpretação do ponto de vista da faixa peritosa ibérica. Não esquecer também que não é só um projeto, a faixa peritosa ibérica não é só uma questão material, de geologia, é que ao longo destas centenas, milhares de anos, influenciou na vida das pessoas que moram no Alentejo, no Baixo Alentejo, na sua cultura, na sua gastronomia, nos seus hábitos. E esse património cultural também queríamos trazer para este projeto, o turista que vem de fora, que vem de Lisboa, que vem do estrangeiro, que vem do Porto, perceber esses outros aspectos, como é que influenciaram hoje em dia, e esses sim podem ser muitas vezes saboreados, vistos, ouvidos, sentidos no território. Portanto, também procurámos trazer essa dimensão para o projeto e foi até um pouco nisso que nos centramos. Mas, voltando a esse estudo inicial, é bom perceber, estes pontinhos azuis, são coisas que já existiam à data e que podiam ser trazidas para além das próprias explorações mineiras, umas já possíveis de visitar, outras vedadas, outras completamente, até algumas perigosas, outras interessantes do ponto de vista do património arqueológico e do turismo industrial, mas tudo isto eram pontos que já existiam no território. Podem ver o mapa que está por baixo, tem a própria faixa peritosa ibérica, é um corredor de 30 a 50 km, não sou especialista, portanto corrijam-me se for necessário, é um corredor de 30 a 50 km de largura, mas que tem 250 km de comprimento, que vai desde Alcácer do Sal, Grândola, até fazendo uma curva, entrando na Andaluzia, em direção a Sevilha, em direção a Rio Tinto, que é talvez o sítio mais famoso em Espanha e que atrai, não sei se têm noção, ainda há bocado estávamos ali a ver, cerca de 100 mil visitantes por ano, para cima. Portanto, só esse sítio que é uma ponta da faixa peritosa ibérica. Aliás, um dos desafios que eu lanço no final desta apresentação é precisamente prolongar esta travessia até Rio Tinto, no mínimo, e vice-versa, ou seja, atrair as pessoas que começarem de Rio Tinto e acabarem em Grândola. É com certeza um produto aí sim verdadeiramente ibérico. Mas dizia eu, portanto, esta faixa que se vê aqui é precisamente a faixa peritosa ibérica e, portanto, desde logo, como agregar isto num produto turístico
Esse era o desafio. Por outro lado, fomos ver o que é que já existia de percursos, por exemplo, percursos pedestres e percursos de bicicleta. É toda esta malha. Para que criar mais percursos? Basicamente temos é que perceber, destes todos que existiam, quais é que nos permitem interpretar, ver a faixa peritosa ibérica, ter influência, estas tais influências também imateriais, e portanto foi um trabalho, aí sim, de análise, de estudo, de perceber quais é que podiam ser e depois perceber no terreno também se tinham essa capacidade, essa qualidade turística, que muitas vezes há percursos que acabam por não ter. O que é isto da qualidade turística? É a sinalização, é ter sítios para comer, para dormir, ser um percurso interessante. Por muito que uma pessoa, quando cria um percurso, acha que é o melhor percurso do mundo, ele não é o melhor percurso do mundo. Quer dizer, quando comparamos com os Alpes, ou com os Pirineus, ou com percursos realmente extraordinários, para atrair turistas para o nosso território, temos que escolher e temos que ter qualidade turística. E, portanto, também houve um bocadinho essa preocupação e daqui, obviamente, escolher alguns que pudessem ser, lá está, adicionado essa camada. Por outro lado, então, criar uma outra coisa, no princípio andámos à procura do que era essa outra coisa, que unisse estes pontos. E então aí surgiu a travessia ciclável, que é esta linha cor de laranja que aqui vem, que tem cerca de 320 km, que é um corredor, mas para fazer em mobilidade suave. Aqui entre nós também dá para fazer de jeep, se calhar, mas não é esse o objetivo, ou de moto. O objetivo é fazer numa bicicleta elétrica, numa bicicleta de gravel, numa bicicleta de cicloturismo, não numa bicicleta de estrada, porque utiliza caminhos de terra, mas uma experiência lenta no território, a passar nas aldeias, a passar nas vilas, a experimentar a gastronomia, a dar atenta aos pormenores da paisagem. E esta rota tem a porta de entrada em Grândola, junto à estação de Caminho de Ferro, foi uma preocupação, as pessoas podem chegar de comboio, e termina em Serpa, junto a Serpa, junto à fronteira, no antigo posto da Guarda Florestal, hoje em dia já recuperado, e portanto é ali que termina e está preparada, digamos assim, para seguir para a Espanha, para a Andaluzia. E portanto, todo este território pode ser percorrido de 4 a 6 dias e tem uma capacidade de reter as pessoas que o quiserem fazer no território de uma forma alargada. Por outro lado, então, fomos olhar para os percursos pedestres e selecionámos num conjunto de percursos que estavam em cima da faixa peritosa ibérica. Depois fomos ao terreno, percebemos destes da seleção inicial, nem todos acabaram por ser os que estão no folheto final, nos 6 finais. Tínhamos um número maior e, portanto, tivemos que selecionar dentro desses 6 aqueles que se adequavam, lá está, cruzando todos os critérios que nós utilizámos. Portanto, chegámos ao fim do projeto com 6 percursos pedestres intervencionados, com vários tipos de sinalética, já vamos ver qual. Identificámos a travessia de forma georreferenciada, portanto, utilizando tecnologia, portanto, não tem uma instalação de sinalética muito pesada, pode ser percorrida através de uma aplicação móvel ou de um GPS e tem identificados, sim, todos os seus pontos de interesse ao longo da rota, digitalizados, georreferenciados, e tem instalados alguns painéis informativos em pontos-chave, em localidades, e também leitores de paisagem e partes interpretativas. Para quê? Para as pessoas perceberem esses aspectos da faixa peritosa ibérica que queremos interpretar. Por outro lado, há a porta de entrada, então, em Grândola, junto à estação de Caminho de Ferro, e no posto de São Marcos que eu falei, onde também existe um painel com toda a rota. Inicialmente foi pensado também fazer um riverbook a partir desse ponto, junto ao posto de São Marcos, mas depois de feito o roadbook chegámos à conclusão que não era viável pelo nível da água, portanto, isto para usufruir ali de um percurso de canoagem, portanto, acabou por se abandonar esse ponto, embora tenha sido feito o riverbook. Também foi criado o conceito gráfico que permitisse comunicar todos esses conteúdos, para além da digitalização e em termos de web e de mobile, feita a ligação ao portal outdoor do Alentejo e do Ribatejo, que por sua vez publica todos esses percursos também para o mundo, como foi já aqui dito pelo Dr. José Santos, através da plataforma Autoractive, tem mais de 60 milhões de utilizadores no mundo inteiro. Nestes conteúdos, como vão ver, para além, este é o folheto agregador, tem os 6 percursos pedestres, portanto, um em Castro Verde, um em Aljustrel, em Grândola também 1 e 3 em Mértola. Existe sempre, então, histórias que são contadas sobre as várias profissões, as várias pessoas, as várias formas de vida que existem e que têm sempre uma ligação
em todos os painéis, sempre que aparece uma história, uma ligação à faixa peritosa ibérica. Neste caso, dos percursos pedestres, como veem, foram instalados 10 painéis interpretativos ao longo dos percursos, foram 10 painéis informativos também, foram corrigidas algumas falhas de sinalética, inclusivamente homologados alguns percursos que tinham essa homologação pendente, mas, portanto, foi feito um trabalho, lá está, de valorização turística dos percursos que foram selecionados e que já existiam. Portanto, foi adicionada essa tal camada adicional. No caso da travessia ciclável, foram instalados, então, também painéis interpretativos, 25 painéis de localidade ao longo da rota. À medida que a pessoa vai progredindo, vai percebendo também para perceber que serviço é que aquela localidade tem, que temas é que podem ser abordados e também as tais mesas interpretativas. Alguns exemplos, aqui folhetos que foram criados para os percursos pedestres também em várias línguas, um exemplo de um painel interpretativo ali do lado direito, que é colocado no local, a pessoa quando está no percurso encontra estes painéis a adicionar-lhe essa camada de interpretação. Aqui no caso da travessia ciclável, os painéis que aparecem junto às localidades, os tais 25, e os painéis informativos que têm toda a rota, também com os serviços que estão disponíveis, e as pequenas histórias que refletem ao visitante esses modos de vida, esse património cultural, algum deles até em vias de extinção, outros não, outros que podem ser profissões, podem ser hábitos e formas de vida. E aqui um exemplo de um leitor de paisagem, uma mesa interpretativa de leitor de paisagem, também foram instalados no terreno, que permitem interpretar a paisagem e aquilo que as pessoas estão a ver e que muitas vezes um leigo não consegue interpretar. Também a preocupação foi que não fosse utilizada a linguagem demasiado técnica, porque não era esse o objetivo. Por último, importante então, que é o que hoje é também um dos produtos, é a presença no portal outdoor do Alentejo e Ribatejo. Aqui o exemplo da travessia ciclável, como podem ver, tem toda a informação georreferenciada e digitalizada em termos digitais, pode ser consultada online, no mundo inteiro, mas, acima de tudo, também pode ser usufruída no terreno, através da aplicação móvel que a própria Outdoor Active fornece, gratuitamente, e onde também estão já publicados os conteúdos. Desafios futuros que eu gostava aqui de salientar, que já foram aqui ditos alguns. A própria manutenção e conservação dos percursos, através da colaboração dos municípios, é um facto, não só através da sinalização, de manter, mas também de todas as infraestruturas de apoio. A promoção e divulgação através do portal, mas que pode ser reforçada com artigos específicos, com secções temáticas, porque há pessoas que procuram este tipo de turismo e que vão à procura especificamente destas inspirações para a sua viagem, a própria divulgação dos folhetos, um plano de comunicação, porque não, a alertar para que nesta zona existe este potencial que é o único na Península Ibérica. A monitorização e avaliação, perceber como é que se a rota tem procura, se não tem, se as pessoas lhe agradam, se não lhe agrada, o que é que ela pode melhorar ainda. A formação junto da população local, junto dos operadores, dos alojamentos, que podem trabalhar este tema como um tema de atrair para a sua unidade turística. A cooperação entre os municípios, este foi talvez o maior desafio que este projeto teve ao longo destes anos, foi pôr toda a gente a trabalhar na mesma causa, os municípios, as ADLs, as várias entidades gestoras dos pontos turísticos que foram visitados, as próprias entidades científicas e académicas. E, portanto, por último, a tal desafio de internalizar com uma extensão até Rio Tinto, acho que faz todo o sentido, chamando-se este projeto Faixa Peritosa Ibérica. E também, obviamente, a atividade turística trazida para o território através deste tema. Eu estou convencido, até porque a minha empresa também tem uma área de operação turística, que isto pode ser um produto turístico vendável, porque hoje em dia, não sei se têm noção, mas no mundo inteiro há operadores de nicho, dentro do nicho, e, portanto, também há operadores, com certeza, que poderão querer vender um tour com este tema e temos que ir à procura deles, temos que os convencer a vir fazer e programar Portugal e estou convencido que daqui a pouco tempo pode ser alvo de catálogos internacionais esta rota, por exemplo, de uma semana ao longo da faixa peritosa ibérica. Mesmo para terminar, desafio-vos a escanarem este QR Code, encontram a coleção de percursos que estão neste folheto que também podem levar. Esta coleção está, como eu disse, no portal outdoor do Alentejo e Ribatejo, mas aqui tem, de uma forma fácil, compilada numa única página e, utilizando essa tecnologia, podem consultar os percursos,
podem guardá-los, podem passá-los para o seu telemóvel com a app e podem, peço desculpa, podem, porque não, hoje à tarde, neste fim de semana, o resto do país está a chover, mas aqui ainda não chove, portanto, porque não irem usufruir de alguns deles. Da minha parte, agradecer a possibilidade que tivemos de trabalhar neste projeto, a todos os envolvidos e desejar as maiores felicidades ao projeto. Obrigado.